5 passos para tu ter uma conversa de verdade para resolver um problema real, oficial com teu parceiro. Uma conversa onde vocês vão avançar rumo à solução. E não vai ser mais algo que vocês vão brigar, discutir, um vai provar que o outro tá certo. Para vocês terem essa conversa, né, para tu puxar essa conversa porque tu tem um impasse, uma situação que precisa resolver, ou até mesmo o rumo do relacionamento, né, eu preciso que tu entenda que esses 5 passos funcionam. Mas para que eles funcionem, tu tem que ir para a conversa não com a ideia de convencer o teu parceiro de que tu tá certa e ele tá errado, de que a tua solução é melhor e a dele é pior, de que tu quer vencer essa discussão. Obviamente que a gente vai se encaminhar para uma conversa de qualidade, uma conversa com conexão, uma conversa onde a gente vai ouvir um ao outro e aí já começa o primeiro desafio. Mas entenda que não é para um provar que o outro está certo, não é para eu ir lá convencer ele de que a minha solução é a melhor, e sim para nós avançarmos rumo à solução, para que isso deixe de ser um problema e comece a entrar no caminho da solução. Porque muitas vezes quando a gente tem um problema, né, quanto mais cabeludo, pior, a gente fica ansiosa, triste, estressada, a vida parece que não anda, não consegue trabalhar direito, vive brigando, se desentendendo, e isso só vai desgastando mais ainda o relacionamento, enfim, é uma grande porcaria. Então, quando a gente tem um problema, é muito importante que a gente inicie a solução com uma conversa de qualidade, porque senão esse problema vai ficar maior ainda diante das brigas que a gente acaba tendo para tentar resolver. Então vamos lá, sabendo já, né, que vocês têm um problema, já pensam diferente sobre esse problema e que tu não tá lá para convencer ele de nada, o primeiro passo, tá? A primeira coisa dessa conversa é desarmar os ânimos. Ou seja, tu não pode ir para essa conversa com a ideia de que tu vai convencer ele de alguma coisa ou que tu vai lá para criticar, para impor a tua forma de fazer. Entenda que tu vai para essa conversa no momento em que tu tá calma, o mais segura possível das tuas emoções, para que qualquer coisa que ele fale ou que tu fale, isso já não vire uma briga. E por que eu tô te falando isso, tá? Porque às vezes a gente quer resolver o problema, recém brigou, recém teve um estresse, passou o dia cansada no trabalho, ele também, tu quer conversar, ele não quer. Então, os ânimos precisam estar desarmados, tanto da parte dele quanto da tua parte. Então, é importante que tu fale sobre isso. Olha, eu preciso conversar, eu quero que a gente resolva o problema, quando fica melhor pra ti. Não faz isso recém quando tu brigou, né? E vai lá de sangue doce, como eu diria. Então, desarmar os ânimos, eu até escrevi aqui pra não esquecer, é sinalizar pro teu parceiro que tu tá disposta a ouvir, que tu não vai criticar, que tu não vai julgar, que tu não vai condenar. E por que eu te falo isso, tá? Porque muitas vezes o parceiro, quando a gente chama pra conversar e o negócio não tá muito bom, ele começa, lá vem ela. Vai começar de novo. E aí os ânimos já estão armados, não estão desarmados. Então, no momento que tu chega com esse discurso, né, de que, olha, agora eu quero que seja diferente, por mais que ele fale isso, eu preciso que tu mantenha a calma e diga, agora vai ser diferente, a minha intenção não é brigar, a minha intenção é resolver, eu prometo te ouvir. Inclusive, muitas vezes é importante a gente até pedir desculpas pelos comportamentos anteriores, porque tu perdeu a cabeça, tu fez alguma coisa, falou alguma coisa que não era pra falar. Então, perceba, pedir desculpas é desarmar os ânimos, não é concordar com ele ou dar razão pra ele, é dizer, poxa, eu não tive uma boa comunicação antes, te peço desculpas por isso, desculpa por ter gritado, desculpa por ter me alterado, eu não quero que isso aconteça de novo porque eu quero resolver. Desarmar os ânimos é recuar. Mesmo que ele fale alguma coisa, tu não vai deixar cair nessa onda de cair na provocação, tu entende? Porque muitas vezes o outro fala alguma coisa que nos tira do sério e aí já vira uma briga de novo. Então tu precisa entender que os ânimos precisam estar desarmados, a tua comunicação precisa mostrar isso e inclusive tu precisa dizer pro teu parceiro que a ideia ali é resolver, que agora tu quer que seja diferente e tu promete ouvir o que ele tem pra dizer também, que tu não tá ali pra convencer ele de nada, que a ideia ali realmente é criar uma solução pro problema que vocês têm. Segundo passo, ouvir. Fazer mais perguntas do que ter mais
respostas. Muitas vezes a gente chega já na conversa dizendo, então, a gente tem esse problema financeiro porque na verdade tu gasta muito, na verdade tu não é organizado financeiramente, na verdade tu já tá cheio das verdades, entende? Quando a gente quer resolver um problema, nós temos o nosso ponto de vista, mas para a conversa fluir, eu preciso entender o ponto de vista do outro. Eu não posso deduzir. Mulher faz muito isso, né? Deduz muito que o outro... Não, eu acho que ele tá pensando isso por causa disso, disso e disso. Não. Vai lá e pergunta. Deixa eu entender por que tu te comporta assim. Deixa eu entender por que tu tem essa opinião. Deixa eu entender os teus medos em relação a isso. Entender os teus objetivos. Por que tu faz assim? E mesmo que a pessoa, né, tente de alguma forma te atacar, porque às vezes o parceiro fala assim, porque tu nunca me apoia. De novo, segura a onda e diz assim, cara, por que tu acha que eu nunca te apoio? Porque eu não vejo assim, mas eu quero entender o teu ponto de vista. Não é mais sobre o que tu acha, a solução que tu tem e a forma que tu vê. É sobre ele. Até aqui, tu tá só escutando. Mesmo que ele te fale uma coisa desse tipo, por que tu pensa assim? Me deixa entender. Qual que é o teu ponto de vista? É pergunta atrás de pergunta, não são constatações. Mas é importante que tu faça isso de coração. Porque se tu ficar, tá, vamos lá. O que tu vai dizer? O que tu vai reclamar de mim? Qual que é o problema? Não. Até a tua comunicação corporal precisa estar lá mostrando que quer resolver o problema. Então, entender, tentar pelo menos entender o ponto de vista do parceiro é conseguir se colocar no lugar dele para entender o ponto de vista dele, para entender por que ele tá se comportando assim. Deixa eu ver o que ele tá sentindo. Cara, tu tá sentindo isso? Eu nunca imaginei. Mas tu só sabe disso agora porque tu perguntou e é importante ouvir a resposta. Não sai perguntando e respondendo ao mesmo tempo. Perceba, entender, se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista do outro, não é concordar. Eu quero entender o teu raciocínio. E eu não vou ficar aqui dizendo que tá certo, que tá errado, tem que ser como o meu, que tem que ser como o teu. Eu quero entender. Entender é dizer, ok, eu não concordo. Tu não precisa falar, tá? Mas tu pode pensar, eu não concordo com isso que ele tá dizendo. Pra mim é diferente. Mas eu entendo. Eu entendi o que ele tá pensando e por que ele tá pensando assim. Mas pra isso eu preciso fazer uma pergunta. Terceiro passo, empatizar. Como a tua ideia ali até agora tu só ouviu, né? E vai continuar ouvindo, é mostrar pra ele que tu tá com o coração aberto, concordando ou não com o ponto de vista dele, ou até pensando diferente, que tu tá com o coração aberto pra entender. Porque a pessoa que ela se sente compreendida, ela se sente pertencente, ela sabe que ela tá ali explanando uma situação e que ela não vai tomar um julgamento na cabeça assim que ela terminar, ela tá mais aberta para resolver o problema. E empatizar com o teu parceiro é esse o objetivo. É dizer, cara, deixa eu ver se eu entendi. Tu tem esse pensamento, eu concordo contigo nesse ponto, nesse outro ponto aqui eu tenho uma outra ideia, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, eu entendi, né? Porque às vezes a gente não entendeu, de novo a gente deduziu. Então é importante a gente bater com o nosso parceiro para dizer, foi isso que eu entendi, é esse medo que tu tem. Às vezes até falar de uma outra forma para ver se o que tu entendeu é o que ele quis dizer, porque muitas vezes isso gera né? A conversa fica meio tumultuada, porque ele falou uma coisa, eu entendi outra, já gerou um problema. Não, repita, entenda, foi isso que tu quis dizer, esse o teu medo, baseado nisso? Sim, foi. Nesse momento, o teu parceiro já tá mais aberto. Porque tu já veio com um ânimo diferente, desarmado, tu já se colocou no lugar dele, tu mostrou o tempo todo que tu tá ouvindo, que tu tá tentando entender o ponto de vista, porque tu não julgou, tu não exigiu que ele mudasse, tu não botou a culpa nele, tu não criticou. Então, a pessoa se sente mais confiante de dizer o que ela tá sentindo. E no final, tu ainda empatizou, tu se mostrou, entendi o que tu falou, porque eu ouvi, e eu acho que, ok, isso aqui faz sentido, né? Tu pode até falar. Mas nesse momento, ele já tá mais aberto a ouvir pro próximo passo. O quarto passo, então, é mostrar o dilema. O que é mostrar o dilema, tá? É dizer assim, bom, diante de tudo que tu me falou, eu ouvi, muita coisa eu concordo, muita coisa eu não concordo, mas não é aqui sobre eu impor a minha opinião, nem eu acatar a tua, porque eu acho que a minha forma de resolver está correta, agora eu entendi a tua, faz um pouco de sentido pra mim também, mas nós estamos com um dilema. E quando tu fala, né, estamos com dilema, significa que nem o meu e nem o teu é uma coisa definitiva. Nós estamos com dilema. Tu tem o teu ponto de vista sobre o assunto, eu tenho o meu ponto de vista sobre o assunto, e agora? O que vamos fazer?
vamos pensar na tua sugestão nos prós e contras, né? Se a gente ir por esse caminho. Deixa eu te mostrar aqui o meu caminho e vamos pensar nos prós e contras também, porque talvez estejam coisas que eu não tô vendo. E aí é a hora de tu colocar o teu ponto de vista. Dizer, olha, eu tinha pensado nisso, nisso e nisso, por causa disso, disso e disso. O que tu falou aqui, talvez a gente consiga adaptar aqui na minha solução, mas eu acho que se a gente for por esse caminho aqui que eu tô pensando, nós vamos ter mais sucesso. O que tu acha? Isso é muito importante. Porque no momento que nós estamos num dilema, nós estamos com dois caminhos. E ali não sou só eu que vou resolver, nós vamos resolver. E a pessoa está aberta a te entender também, porque até agora tu veio comunicando isso. Então ela tá pensando assim, tá, não, peraí, o que tu falou também faz sentido. E muitas vezes nessa conversa a gente consegue convencer o parceiro do nosso ponto de vista, ou até mesmo ser convencida pelo ponto de vista dele, porque às vezes também, né? Às vezes a gente até tava pensando a mesma coisa, mas muitas vezes a gente pode flexibilizar e tá, cara, faz do jeito dele, tá tudo bem, não vai fazer diferença, eu não preciso ganhar a discussão, porque o jeito que ele vai fazer é muito parecido com o meu e tá, vamos dizer que o dele tá tudo certo e não vamos comprar essa briga, tu entende? Mas para isso, até aqui, né, até o quarto passo, a gente precisa desarmar tudo. A gente não brigou, a gente não criticou, a gente não falou que o meu jeito era certo, o jeito dele era certo, né? Ou botou a culpa em alguém, porque que pensa assim, porque que pensa assado. A gente chegou num dilema. E quando tu conduz, né, tu te posiciona dessa forma, o que o outro pensa? Eu também posso decidir, eu também posso entender agora, junto com ela, qual é o melhor caminho. Não é ela me dizendo o que ela tem que fazer. Tu entende que isso é comunicação, isso é uma conversa com conexão de verdade, onde não é um querendo acusar o outro, um querendo impor a sua opinião ou descartar a opinião do outro. E aí nós vamos para o quinto passo. Se a gente não conseguiu convencer o outro da nossa atitude, nem da nossa ideia ser a melhor solução, e ele também não conseguiu nos convencer, então nós vamos para o quinto passo, que é convidar para construir uma nova forma de resolver. Então, assim, baseado em tudo isso que eu te falei, o que a gente pode tirar de bom? Baseado em tudo isso que tu falou, o que a gente pode tirar de bom? Pode ser que vocês cheguem numa conclusão ali naquele momento, e aí a gente cria um novo plano de ação, mas dificilmente, né, diante de tanta conversa, a gente sai dali já com tudo definido. Muito provavelmente a gente vai conversar de novo sobre isso, mas aí a coisa já se abriu para a solução, tu entende? A coisa já tá com um negócio diferente, com uma vibe diferente, com um clima diferente, onde os dois podem contribuir com a solução do problema. E aí, diante daquela situação que a gente tem, a gente diz, cara, vamos construir uma solução juntos? Vamos pensar sobre isso? Então vamos conversar, vamos combinar de falar daqui 2 dias, eu vou pensar sobre tudo que tu me falou e tu pensa sobre tudo que eu falei, vamos ver quem que pode flexibilizar o quê? Porque aí sim, ambos se sentem pertencentes à solução, à condução da família, a não ficar nesse joguinho de eu vou aceitar, daí eu vou perder pra ela, que não, que dá, sabe? Percebam a diferença da conversa quando não tem crítica, não tem imposição, não tem julgamento, não tem exigência. E é aí que eu quero chegar. O quinto passo é, vamos pensar sobre o assunto, vamos criar uma nova solução juntos. É outra vibe, outra pegada. E pode ser que aí essa conversa ainda dure muito tempo, né? Pode ser que lá daqui 2 dias a gente fale mais coisa, siga os 5 passos iguais e se dê conta de que surgiu mais assunto e que a gente precisa rever. Mas percebam a diferença que é conduzir sem querer convencer o outro. E esse é o principal para que os 5 passos deem certo. Então, aplica aí que eu tenho certeza que vai funcionar.